Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui comigo uma ex-aluna da UFC do curso de Engenharia Civil, formada em 2018, a Maria Tereza Assunção Furtado Leite. Maria Tereza, que prazer, que honra ter você aqui. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui presente, né? A Universidade Federal do Ceará, ela é uma instituição que eu tenho um grande apreço no meu coração, né? E sou muito grata a essa instituição, então sou muito feliz de participar aqui hoje. Obrigada, obrigada. Então, Maria Tereza, a Maria Tereza hoje trabalha numa área que é a coisa mais encantadora e com a qual eu tenho identificação pessoal, que é a área de sustentabilidade. Ela é coordenadora de sustentabilidade da BSPA Incorporações. Ela já tem muitos anos nessa empresa, começou como estagiária, ela vai contar toda a trajetória dela e vai falar bastante desse tema sustentabilidade. Então, eu queria antes, Maria Tereza, pedir que você fale um pouco de como foi sua vida na universidade, como foi sua experiência no curso de engenharia civil até chegar na sua vida profissional. Então, eu entrei na faculdade em 2014 e é um mundo totalmente diferente daquilo que a gente vê no colégio, né? E aí eu lembro que a minha primeira impressão foi essa, né? De um mundo novo se abrindo para mim dentro da universidade. Logo no início, me engajei em um dos programas que existia na engenharia civil, que era o programa de educação tutorial, e permaneci dentro desse programa da universidade até 2016. Né? Então, foram 2 anos e meio em que eu pude trabalhar muito com a parte de tanto ensino, né, auxiliando alguns professores na questão da monitoria, alguns pontos de pesquisa e também de extensão. Né? É um programa que eu acho que me formou muito do que eu sou hoje no meu trabalho, né? Que me fez crescer em muitas habilidades. E aquilo ali foi algo muito importante para mim no amadurecimento da trajetória, né? Além disso, uma das coisas que eu costumo lembrar bastante da faculdade é a questão dos amigos que a gente leva. Né? Algo que fortalece muito na federal é a amizade, porque os horários são muito extensos, né? Digamos assim. Então, a gente passa de manhã, de tarde, almoça no campus, e aí aquelas pessoas com que a gente convive acabam se tornando parte da nossa família, né? A gente passa mais tempo lá do que na nossa própria casa. E é um dos grandes diferenciais da universidade, né? São professores que capacitam a gente para que consiga fazer uma análise das situações, não importa qual ela seja. Eu acho que mais do que uma técnica é ensinado para a gente o poder da análise. E hoje, no mercado de trabalho da engenharia, principalmente, isso é muito importante. Até que a gente vê engenheiros civis formados trabalhando nas diversas áreas que você pode imaginar. Mas então, Maria Tereza, você entrou numa área voltada para a sustentabilidade. A gente sabe hoje em dia que sustentabilidade não é moda, sustentabilidade não é opção, sustentabilidade hoje virou uma obrigação, né? Todas as áreas, eu trabalho com marketing e a área de marketing tem se preocupado muito fortemente no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento de embalagens, na preocupação com os bens, produtos pós-consumo. Como é o seu trabalho? Como é a sustentabilidade dentro da engenharia civil? A sustentabilidade ela surgiu para mim dentro do BS Design, né, que é um dos grandes empreendimentos da BSPA, foi entregue em 2019. Aí eu entrei no meio desse processo em 2017, né, foi na época que eu ingressei na empresa. E a sustentabilidade, especificamente no BS Design, é algo diferencial, porque a gente possuía, hoje a gente já possui a certificação LEED, né, mas a gente estava em processo de certificação. Fomos pré-certificados em 2014, no start da obra, e aí a gente precisava terminar uma certificação para poder conseguir o selo oficial, né? O selo de que o prédio, BS Design, ele é LEED, no caso da gente, LEED Gold, né? Que é a nossa classificação. Então,
no dia a dia do canteiro de obra, pequenas e grandes ações eram sempre tomadas para poder proteger essa sustentabilidade. Então, os canteiros eram muito mais limpos do que o comum, né? Havia essa preocupação, né, de prezar pela limpeza do ambiente de trabalho. Então, à medida que a gente foi crescendo, foi colocado isso na cultura dos funcionários, que muitos deles não têm essa cultura de sujou, limpou, né? Muitas vezes suja tudo e só no fim você limpa, e às vezes nem limpa, né? Então, isso era algo muito forte que a gente tinha aqui dentro, de ter um canteiro sustentável. Reduzir o número de poeira, reduzir o número de objetos desorganizados, porque, no fim das contas, a construção civil ela vai ser uma atividade que vai causar impactos, né? Infelizmente, ela é uma das maiores geradoras de números que impactam a sustentabilidade em muitos negócios. Então, desde o ambiente em que você está construindo, né, você está localizado na cidade, então vai ter os pedestres, vão ter outras residências ao redor. É uma construção que gera um incômodo, né? Só que aqui dentro era sempre procurando diminuir esse impacto, diminuir esse impacto. Então, as calçadas eram diariamente varridas, os caminhões, na época da escavação do prédio, tinham suas rodas lavadas. Isso é uma prática que a gente leva até hoje em outros empreendimentos, né? Então, começamos no Best Design, procuramos também seguir com essa movimentação para as outras obras da gente. Além da coleta seletiva, que é algo que dá um trabalho, e também aquela questão da cultura, né? Não vamos misturar os resíduos nos containers, né? E aí muitas pessoas têm resistência a isso. Mas no fim das contas, é porque a gente não analisa. Mas, inclusive, o preço que a gente paga por enviar algo reciclado, algo separado, né, segregado para as empresas de coleta, é muito menor do que quando a gente envia misturado. Então, são coisas que vão passando batidas em muitas mentalidades de construção que podem ser facilmente modificadas. Né? Essas são algumas das pequenas ações. As grandes ações iam desde contratos de fornecimento de material de origem sustentável, né? Então buscar uma empresa cujo parte do vidro é reciclado, o aço da obra, vamos procurar um fornecedor que utilize escória ou então algum outro produto que venha de origem reciclada, né? Sucata, por exemplo. Então, nossos grandes parceiros, a maior parte deles tem parte de produtos reciclados dentro da sua composição. E isso é muito interessante e às vezes a gente também não consegue enxergar. E acima de tudo isso, acredito que a gentileza urbana que a sustentabilidade traz. Um ambiente verde, um ambiente que você vê que foi prezado para aumentar o seu conforto de vida, né? O conforto também faz parte dessa sustentabilidade. Hoje a gente está falando muito de ESG, né, que é a parte de social, governança e também ambiental. E aí esse trio, né, eles funcionam juntos. À medida que eu sou sustentável, eu sou mais organizado na governança, e aí eu prezo pelas pessoas que trabalham comigo, né, e impacto positivamente aqueles que são meus clientes e fornecedores. Então, a sustentabilidade ela é muito mais do que a coleta seletiva. Ela consegue expandir para muitas áreas no universo que a gente vive, né, no mercado. Eu queria perguntar para você também, Tereza, o que é a certificação LEED? Você falou aí rapidamente, passando, né? A certificação LEED explica exatamente o que significa e como essa certificação é concedida a uma obra. Bom, o selo LEED, né, ele é dado pelo SGBC, né, que é uma instituição americana, e é um selo que verifica várias disciplinas, né? Ele engloba várias disciplinas dentro de uma obra. E ele pode ser aplicado em diversas classificações. Então, eu tenho o LEED do Best Design, que é o Core and Shell, ou seja, a parte da envoltória e das áreas comuns. Então, a gente não certifica os ambientes internos, por exemplo. Existe um LEED próprio para o ambiente interno. Existe o LEED de manutenção e operação. Então, por exemplo, se eu terminei aqui o prédio e aí eu quero certificar a operação do meu empreendimento. Existe um LEED para isso, né? Existe o LEED residencial, que é menos utilizado aqui no Brasil, mais utilizado no exterior, e muitos outros. Né? Então, é uma certificação cujas disciplinas que a gente fala são o canteiro sustentável, né? O local onde você trabalha sustentável. Então, daí a gente tira tanto a localização. Por exemplo, um empreendimento localizado no coração da aldeota, ele tem seus diferenciais, né? Ele está perto de bancos, farmácias, colégios, e tudo isso entra na pontuação do LEED.
A questão do incentivo a meios de transporte alternativos. Aqui a gente tem um bicicletário com mais de 50 vagas, né? Além disso, incentivo a carros elétricos, veículos de baixa emissão, carona, é perto de muitos pontos de ônibus, então isso também entra na parte do local sustentável. Na disciplina de água, né, uso eficiente da água, a gente tem a questão do paisagismo. Então, o paisagismo do Best Design, ele é todo voltado para essa questão do uso da água consciente. A gente utiliza água de reuso, né, no caso, a água de reuso dos ar-condicionados, que são mais de 690 salas aqui no Best Design. Então, tem muitos ar-condicionados ligados ao longo do dia, gerando água que seria descartada. E aí ela é destinada para o reuso, para a irrigação desse paisagismo. Tem também a questão da energia e da atmosfera, então uso eficiente de energia. As lâmpadas do edifício são 100% LED, né, foram entregues 100% LED, e também existe todo um estudo de eficiência energética desde a concepção do projeto. Então, a escolha da fachada, os materiais da fachada, foi tudo projetado para que houvesse o mínimo de consumo possível aqui dentro de energia. Para que os ar-condicionados trabalhem também numa potência menor do que a necessária se fosse outro tipo de revestimento, por exemplo. A gente também tem a questão de materiais, né? O LEED olha os materiais, que é o que eu estava comentando aqui, materiais de origem reciclada, materiais de origem regional, a coleta seletiva, tudo isso também engloba essa parte dentro da disciplina de materiais. A qualidade do ambiente interno, que é a questão da gentileza urbana, né, de buscar materiais que tenham menor impacto na questão de cheiro, por exemplo, né, a gente usa muito silicone e tinta durante a construção, e alguns desses produtos eles têm um composto orgânico volátil muito alto, que é prejudicial à saúde. Então, até o controle disso a gente fazia durante a obra. E também a questão de inovação, né, que é um ponto que o LEED sempre preza, de você estar sempre trazendo coisas novas e impactos positivos dentro do seu projeto. Todas essas disciplinas somadas, a gente consegue chegar a uma pontuação, né, eles têm um scorecard, e aí isso vai desde o LEED Certified, que é o mais básico, tem o LEED Silver, LEED Gold e o LEED Platinum. Nós somos o LEED Gold aqui no Best Design, então é um marco para a gente aqui no Ceará, porque é o primeiro edifício Gold, né? Então foi uma notícia muito alegre aqui quando a gente recebeu essa certificação. A gente conseguiu 63 pontos, né? No total, se não me engano, são 114 atingíveis. Depois eu posso verificar melhor esse número, mas é mais ou menos por aí. E aí o LEED Platinum já é uma realidade mais difícil, mas não impossível, porque a gente já saiu na vanguarda, já tem um know-how de como funciona. Hoje, o que você vê, não falando só da BSPA ou da BS Design, mas quais são as barreiras para uma empresa ser sustentável? Porque a gente percebe, e isso tem sido, inclusive, muito forte nas nossas pesquisas de comportamento do consumidor, que o consumidor, em alguns aspectos, ele percebe valor em ser o produto sustentável e ele opta por aqueles produtos que têm maior cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas. Mas isso não pode exceder de tal forma que o preço se eleve muito. Esse valor é percebido na área da construção civil, ele é um argumento de venda que funciona bem na hora de vender um imóvel, essas questões ambientais? É um fator bastante considerado por grandes empresas, né? No caso do edifício comercial, que é a grande vantagem que a gente tem. Então, muitas empresas, especialmente multinacionais, elas buscam um edifício que traga toda essa segurança, né? Porque a segurança está intrínseca dessa sustentabilidade. Quando eles veem uma certificação LEED, eles sabem que todos os sistemas passaram por um rígido processo, né, de verificação. Então, eles já entram seguros de que, não, esse prédio vai atender às minhas demandas. Então, no âmbito comercial, ela é muito bem aceita, né, e tem seus diferenciais. Já no âmbito residencial, ainda é um mercado a se explorar, né? Muitas pessoas têm resistência porque o uso vai depender muito dos condôminos. Então, às vezes você faz um edifício muito sustentável, com coleta seletiva, com compostagem, com a horta, e aí as pessoas não usam aquilo, né? Começam a instalar coisas diferentes e aí sobrecarrega
todo aquele cálculo que a gente fez para economizar energia, economizar água. Então, a grande barreira, né, na parte dessa questão imobiliária seria essa questão de cultura residencial e cultura comercial. Os comerciais é mais fácil da gente implantar. Agora, eu vejo que os residenciais têm ainda uma certa resistência. É um mercado que a gente ainda tem que explorar para poder implantar essa cultura. Mas é verdade, eu acho que esse mercado business to business, né, ele também é valor até para a avaliação da própria empresa contratante, ou que compra ou que aluga o imóvel, está num ambiente de sustentabilidade que fala a linguagem de sustentabilidade. Realmente, para o consumidor final, ainda é um passo, né? São passos lentos, mas são passos constantes. Isso é que é o importante, né? E eu acredito mesmo que a pandemia trouxe bastante essa mudança de percepção do cuidado, né? Do cuidar do ambiente, do cuidar do outro. Então, realmente, talvez a pandemia tenha despertado um pouco mais esse lado do cuidar de uma maneira geral, tanto das organizações como das pessoas. Que impacto você percebe, Tereza, que a pandemia pode ter trazido, não só para a área da construção civil, mas também para a área de sustentabilidade? Eu acredito que, principalmente, essa questão da qualidade do ambiente, né? Então, é interessante que as normas que regem a qualidade do ambiente interno na certificação LEED, né, por exemplo, elas são normas americanas, a ASHRAE 62.1. E aí essa norma é muito mais rígida em relação a, por exemplo, instalação de ar-condicionado. Né? Nos Estados Unidos e aqui também em grandes empreendimentos se utilizam alguns tipos de instalação que eles são dutados. Né? Então, eles obrigam, desde a época da construção, de que esses dutos sejam selados, para não acumular poeira. Né? Porque quando a instalação começa a funcionar, essa poeira toda que ficou de obra, ela começa a sair. As pessoas que estão no ambiente muitas vezes têm alergia, acaba não se adaptando muito ao ambiente por conta disso. E eu vejo que com a pandemia, esses cuidados de limpeza, esses cuidados dessas preocupações de qualidade do ambiente, elas cresceram bastante. E as pessoas buscam algo, um ambiente que elas se sintam seguras, né? E aí, com isso, eu vejo muito o crescimento da importância das áreas verdes. E aí, o investimento em paisagismo é algo que vem trazer gentileza urbana. Tereza, como é a teoria na prática? Teoria na prática é algo que é interessante a gente refletir um pouco, né, sobre isso. É muito diferente em alguns aspectos, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente sente que ainda não está formado, por mais que você tenha um diploma. E isso é muito interessante, pode ser frustrante para algumas pessoas, mas pode ser uma oportunidade de crescimento para outras. Eu costumo conversar muito aqui na empresa de que eu estou sempre aprendendo. Então, é muito legal você ver que você está numa curva ascendente de aprendizado. Você nunca estabiliza, porque sempre tem uma coisa nova, uma coisa nova. E aí é algo que a gente, às vezes, cristaliza de que, não, agora que eu estou formado, eu sei toda a teoria e eu vou aplicar. Na verdade, é muito pelo contrário. Agora que você vai aprender, de fato, a teoria na prática, porque a prática que retroalimenta, né, a teoria. E aí eu sinto muito isso de que lógico que a base dos 5 anos de universidade, ela tá lá, né? Essas competências que a gente desenvolve sem perceber, só percebe agora, né, que, nossa, isso é fácil para mim. Por que será que é fácil? Porque, por muito tempo eu treinei isso fazendo relatório, fazendo... Muitos relatórios que eu fazia na época de faculdade, para mim, fazem todo sentido agora. Por mais que sejam temas diferentes, né? A estrutura, como se apresentar, como apresentar um trabalho, a sua postura na frente dos colegas, dos professores, dos seus diretores, né? Tudo isso vai se retroalimentando no mercado profissional. Então, é um vínculo que não pode se perder. E é importante que você não saia da faculdade achando que você já está no topo. Porque é aí que você chegou na base para poder começar a sua caminhada para o topo.
aprender sempre, né? E é engraçado, você usou uma frase que é muito interessante. Aí é que aquilo faz sentido, né? Na época você está fazendo os relatórios, os trabalhos, e você não tem muito, né? Por que eu vou usar isso? A gente ouve muito isso dos alunos. E aí, de repente, você se vê diante da realidade que impõe a você algumas posturas que você imediatamente se remete, né, a uma experiência vivenciada na universidade. Bom, para a gente já ir aqui finalizando a nossa entrevista, que conselho você daria a quem está hoje na universidade em relação à engenharia civil, em relação ao UFC como um todo, em relação às questões de sustentabilidade? Eu acredito que eu daria vários conselhos, né? E o primeiro seria aproveitem esse tempo, né? É um tempo que não volta. A faculdade, por mais que você faça muitas pós-graduações, a faculdade não vai ser a mesma coisa quando você entrar nela maduro, né? É totalmente diferente você olhar. Quando você entra ainda meio imaturo, acabou de sair da universidade, da escola, é um período de muito conhecimento. Então, aproveitem esse período, né? E não tenham medo de buscar soluções para problemas que parecem já resolvidos, né? E acreditar. Eu acho que quando você acredita em você mesmo e tem alguém que acredite em você também, você vai para frente, né? E, graças a Deus eu convivi com pessoas incríveis que me botaram muito para frente. Pessoas que acreditaram, que disseram: você é capaz, você consegue, vai em frente. E aí é isso que eu falo para vocês. Vocês são capazes, vocês podem ir para frente com alegria, né, com paz e fazendo o trabalho de cada dia valer a pena. Que lindo, que lindo. Eu acho que essas são as palavras que a gente está precisando hoje mesmo, né? Principalmente nesse mundo online, né? A própria Experiências Inspiradoras, que era um projeto de interação pessoal, a gente está fazendo online, tendo que nos reinventar com aulas online, né? Então, eu acho que essas suas palavras são muito ricas e muito importantes nesse momento. Tereza, eu quero agradecer muito a sua generosidade de compartilhar seus conhecimentos conosco, de abrir sua agenda, que eu sei também que não é fácil, para estar aqui conosco. E, de fato, de verdade, de coração, muito obrigada. Eu que agradeço, professora, de ter dado essa oportunidade também de falar um pouco sobre a experiência. É um prazer muito grande estar aqui e compartilhar só um pouquinho, porque tem muitas experiências que a gente vive e ainda vai viver. E eu espero ver todos vocês indo sempre para frente, buscando as coisas do alto e indo para frente. Amém, amém. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.